Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Caio Modesto e você é muito bem-vindo ao canal Pregando as Escrituras. E nesse vídeo nós vamos falar sobre algumas músicas gospel que não deve ser cantado de maneira nenhuma na igreja. Um aviso muito importante: nós não estamos aqui julgando as pessoas que fizeram tais composições. Não estamos aqui criticando as pessoas que o fizeram. Nós estamos analisando as composições segundo os parâmetros bíblicos. Antes de falar sobre esse assunto, nós precisamos entender alguns parâmetros referente ao que é verdadeiramente um louvor bíblico. Eu faço parte de uma igreja tradicional que tem como ênfase a teologia reformada. E com isso nós entendemos que o estudo das Escrituras é primordial e também é muito importante na vida de uma pessoa que é cristã. Ou seja, como nós conhecemos quem é Deus, o que Ele faz? Por meio das Escrituras. É por isso que é fundamental estudar as Escrituras e entender o contexto do Antigo Testamento e do Novo Testamento. E quando eu estou dizendo sobre estudar a palavra de Deus, isso inclui várias coisas. Por exemplo, se você vai cantar alguma música, você já prestou bem atenção se tal música, se tal composição tem alguma referência bíblica? Se essa música tem como objetivo a glória de Deus? Então, isso também tem que ser estudado e deveria estar em verificação em algumas igrejas. Por exemplo, se você vai cantar alguma música, você deveria analisar a composição antes e verificar se está conforme os parâmetros bíblicos. Infelizmente, nós estamos vivendo em um tempo onde as pessoas não estão dando mais relevância à palavra de Deus. Se tal música tem uma harmonia legal, tem uma melodia legal, então eu vou cantar. Então muitas pessoas têm esse pensamento, ou seja, a música é bonita, mas será que a música, a composição é bíblica? O que você está cantando por aí no momento de louvor e adoração, será que tem base bíblica? Será que tudo que nós estamos cantando referente à música cristã tem alguma base e referência das Escrituras? Então, nós precisamos observar alguns pontos específicos referente ao louvor e adoração. O que deve ter em um louvor? E com isso, eu quero citar 3 coisas muito importantes que deve ter em um louvor bíblico. A primeira coisa é que um louvor bíblico deve falar sobre os atributos de Deus. Isso é fundamental, falar sobre os atributos de Deus. Quem Deus é? Ele é majestoso, soberano, misericordioso, ele é muito grande, ele é formoso e tantas outras coisas referente a isso, porque nós devemos dizer quem Deus é e as pessoas certamente entenderão a quem eles estão servindo. A segunda coisa que não pode faltar em um louvor bíblico é que deve apontar para o sacrifício de Cristo. É isso mesmo. Entender quem Jesus foi, o que ele fez, é muito importante. Em João 3,16 diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essas coisas não podem faltar de maneira nenhuma em uma composição bíblica, porque nós precisamos sim mencionar quem Jesus é, o que ele fez e o que é o plano salvífico de Cristo Jesus. E nós precisamos cantar sobre isso. A terceira coisa muito importante é que nós devemos mencionar as Escrituras. Então, como nós entendemos que tal louvor é bíblico ou não? A partir do momento que tenha base bíblica e tenha como objetivo mostrar o que Cristo fez na cruz, quem Deus é, o que Ele faz e o que Ele continua ainda fazendo em nossas vidas. E isso é magnífico. Depois dessa introdução, agora nós vamos falar sobre algumas músicas gospel que muitas pessoas estão cantando por aí nas igrejas evangélicas. Porém, será que essas músicas são bíblicas? Será que essas composições têm como objetivo Cristo Jesus?
Provavelmente você conhece a harpa cristã. Muitos compositores ali tinham como objetivo mostrar Cristo Jesus, mostrar aquilo que Deus tinha preparado para aqueles que creem em Cristo Jesus. E dois compositores foram fundamentais na harpa cristã, Bill Gaither e Gloria Gaither. Eles escreveram aquele hino que está na harpa cristã que se chama Porque Ele Vive. Diante de situações que aconteceram na vida do casal, certo momento eles viram que eles não podiam fazer mais nada, a não ser em esperar em Cristo Jesus. E fizeram essa composição magnífica. Algumas pessoas compõem músicas com o objetivo de mostrar a certo público aquilo que eles estão passando. Porém, quando se trata de uma música cristã, deve sempre apontar para Cristo Jesus. A primeira música intitulada Gospel que nós vamos falar nesse vídeo é da Priscila Alcântara, que se chama Girassol. Na verdade, é ela que canta, porém, quem fez essa composição foi o Whindersson Nunes. Que eu seja todo dia como girassol. Vamos ler a composição que diz o seguinte: se a vida fosse fácil como a gente quer, se o futuro a gente pudesse prever, eu estaria agora tomando um café, sentado com os amigos em frente à TV. Eu olharia as aves como eu nunca olhei. Daria um abraço apertado em meus avós. Diria eu te amo a quem nunca pensei. Talvez é o que o universo espera de nós. Eu quero ser curado e ajudar a curar também. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui. Fazer o que eu posso para me ajudar. Ser justo e paciente como era Jesus. Eu quero dar valor até o calor do sol. Que eu esteja preparado para quem me conduz. Que eu seja todo dia como um girassol, de costas para o escuro e de frente para a luz. A primeira coisa que nós notamos nessa composição é que se trata exatamente de uma pessoa que quer ajudar o seu próximo e ter as mesmas atitudes que Cristo Jesus teve. Mas qual é o grande problema nessa composição? É que não tem como objetivo mostrar o sacrifício de Cristo, não fala quem Deus é, não menciona nada sobre as Escrituras e muito mais além disso. Não tem como fundamento a fé cristã. Citar Jesus em uma composição não quer dizer que tal composição é bíblica. Outro ponto muito importante é que essa composição parece uma narrativa daquilo que a pessoa está vivendo, ou seja, o seu testemunho. Porém, nós precisamos tomar muito cuidado que nós podemos sim aplicar algumas coisas referente ao que nós vivemos e colocar isso em uma composição. Porém, o final disso tudo deve apontar para Cristo Jesus. O objetivo deve ser o sacrifício salvífico de Cristo Jesus e não ficar apenas falando o que nós sentimos, o que nós queremos, sobre os nossos desejos. Isso pode ser muito perigoso, porque nós podemos estar correndo grande perigo de estar cantando uma música antropocêntrica, egocêntrica, que tem como fundamental objetivo apontar para as nossas dificuldades. A nossa ênfase em analisar essa composição é que é uma música secular. Nós não podemos dizer que é uma música cristã, porque não tem como base as Escrituras. Para ser um louvor ou uma música cristã, deve apontar para Cristo Jesus, deve ter como base as Escrituras. É assim que nós entendemos que é um louvor bíblico. Talvez você diga assim: esse compositor não fez essa música com a intenção de se tornar um louvor bíblico. E isso pode ser verdade, porém tem muitas pessoas que estão cantando essa música nas igrejas evangélicas. Mas não existe base bíblica para você cantar esse tipo de composição, porque não tem como objetivo as Escrituras, e sim aquilo que nós estamos sentindo. Em Colossenses capítulo 3, versículo 16, diz o seguinte: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e
e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seu coração. A palavra de Deus deve habitar ricamente em seus corações. A palavra de Deus também deve habitar ricamente nas composições intituladas cristãs. Porque como que nós vamos louvar algo se nós não sabemos a quem estamos louvando ou adorando? Nessa composição nós não sabemos a quem estamos adorando. A Jesus? Ao universo? Ou a um outro ser divino? A quem estamos adorando? Por isso que é muito importante mencionar Deus em nossas composições. Por exemplo, no Cântico de Moisés, em Êxodo capítulo 15, Moisés cita Deus 2 vezes e cita Senhor mais de 10 vezes. É importante em uma composição identificar a quem estamos adorando. Quem é o Senhor? Quem é o Deus que nós estamos adorando? Por isso que é muito importante analisar aquilo que nós estamos cantando. Então, essa composição não é apropriada para cantar nas igrejas evangélicas. Você pode dizer que essa música é uma música secular, tudo bem, mas intitular como música cristã não é, porque não tem como base as Escrituras. Outra coisa muito importante é que nós devemos cantar as Escrituras. Então, será que nessa composição existe algum tipo de base bíblica? Não tem referências, não tem versículos, não tem passagens que nos traz lembrança do Evangelho de Cristo Jesus. Então, é importantíssimo quando nós analisar algum tipo de composição, verificar se está tudo conforme a Bíblia nos ensina e se existe alguma referência. Se não tiver esses parâmetros, então deixe de lado essa composição. E a segunda música que nós vamos falar nesse vídeo é Aos Olhos do Pai, da Ana Paula Valadão. Aos olhos do Pai. A composição diz o seguinte: aos olhos do Pai, você é uma obra-prima que ele planejou. Com suas próprias mãos pintou. A cor de sua pele, os seus cabelos desenhou. Cada detalhe num toque de amor. Nunca deixe alguém dizer que não é querida. Antes de você nascer, Deus sonhou com você. Você é linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você não vi jamais. Princesa, aos olhos do Pai. Quantas vezes eu já fui em aniversário de criança ou de adolescentes aonde toca essa música intitulada Gospel. Mas nós vamos falar um pouco mais sobre essa composição. A primeira coisa que nós podemos identificar nessa composição é que não tem como fundamento e nem objetivo a glorificação do nome de Deus e nem apontar para o sacrifício de Cristo Jesus. E com isso nós entendemos que essa composição é totalmente egocêntrica. Não tem nada a ver com aquilo que está apresentado no Evangelho de Cristo Jesus sobre a graça, a justiça, a fé e tantas outras coisas que têm a ver com Cristo Jesus. Um contexto que é muito perigoso é a questão de ficar elogiando o homem. Essa composição tem como objetivo elogiar o homem e não a Cristo Jesus. Dizer que é valioso, que é uma pessoa bonita e coisas do tipo. Porém, o louvor bíblico genuíno deve falar sobre as grandezas de Deus. Quem Deus é, o que Ele faz, o que Ele continua fazendo. Dizer que Ele é soberano, majestoso e coisas do tipo. Porém, não é o que nós vemos nessa composição. O objetivo final dessa letra é dizer que a pessoa que está ouvindo é especial, ela é valiosa diante de Deus. Porém, nós não podemos deixar de lado o que Cristo fez na cruz. Devemos mencionar o que Cristo fez na cruz. Talvez você diga assim: essa composição, essa letra, não foi feita com o objetivo de cantar em um culto público. Porém, muitas pessoas cantam nos cultos públicos sem problema nenhum. E isso é um grande perigo, porque essa composição não é teocêntrico, ou seja, não aponta para Deus, não tem como fundamento as Escrituras, é totalmente egocêntrico e não tem como finalidade apontar
para Deus e nem tem como finalidade também a glorificação do Pai Celestial. Toda letra intitulada cristã deve ter como fundamento as Escrituras. Em Romanos, por exemplo, capítulo 11, versículo 36, diz o seguinte: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Nós não precisamos ser elogiados por aí. É muito bom ter o reconhecimento de algumas pessoas referente ao que você faz, mas lembre-se que todo mérito deve ser a Cristo Jesus e não a nós. Toda glória deve ser dada somente a Deus. No Salmos, número 115, versículo 1, diz o seguinte: não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Sendo assim, nós entendemos que essa composição não é bíblica e só elogia apenas o homem e não tem como fundamental objetivo o nosso Deus. Você que é uma mãe piedosa cristã e também você que é pai, saiba de uma coisa: ensine os seus filhos a cantar as Escrituras. Ensine eles a ler a palavra de Deus e entender um pouco mais quem Deus é. E entender também o sacrifício de Cristo na cruz. Não deixe que seus filhos fiquem cantando coisas por aí que não tem nada a ver com aquilo que está no Evangelho. E a próxima composição se chama Baseado em Quê? De Salomão do Reggae. Para com essa doideira, se baseia na videira. Vamos ler a composição? Eu embarquei nessa viagem. É tanta onda que eu nem sei. Barraca, fogueira, grama molhada e a rapaziada. Um chegado me pede um baseado. Eu pergunto a você, baseado em quê? Porque eu sou baseado na palavra e nela eu viajo. Você diz que doideira é baseado. Doideira é abrir o mar com um cajado. Botar ácido na boca é muito fácil. João comia gafanhoto. Você quer viajar com cogumelo e ver gnomo na janela pendurado. Elias viajou na oração, fez pegar fogo no molhado. Então para com essa doideira, se baseia na videira, se liga na palavra que é a verdadeira. Estou ficando viciado. Você diz que vida fácil é ter dinheiro. Vende drogas para fazer sua riqueza. Jó passou por uma agulha, o camelo, e o rico ficou de bobeira. Gente, eu não tô conseguindo ler a composição. Eu vou tentar levar a sério, tá? Porque eu só tô dando risada. Vamos lá, vamos adiante. Você gosta de pegar onda chapado, doidão. Mas chapado vive só levando vaca. Enquanto a mula falava com Balaão, Jesus andava sobre as águas. Você já me narrou sua viagem e tira onda com essa onda de gandaia. Se tu quer caia, caia na real. A melhor onda é a palavra. Então para com essa doideira, se baseia na videira, se liga na palavra que é a verdadeira. Estou ficando viciado. Observar, crer, ser parte da arte, livre para sorrir, ir e vir, viajar, ter que sair. Da onde eu piso, moro, amenizo a dor. Viciado no amor, Criador me mandou o meu louvor tranquilo, sem vacilo. Faço o que faço, não sou palhaço. Louvor sem estardalhaço. Crê e observa tudo quanto ordenar. O fiel obedece ao que Cristo mandar. Não precisamos ir muito longe para identificar que essa composição não é bíblica. Nós temos um grande problema nos dias atuais, é que algumas pessoas fazem músicas para um certo público. Por exemplo, eu fiz tal composição para o público jovem. Porém, uma composição bíblica não deve ter como objetivo o público A, B ou C. Deve ter como objetivo todos os públicos, com a intenção de glorificar o nome de Deus. Agora, eu pergunto a você, você acha essa composição adequada para cantar em culto público?
Ele cita Elias, o profeta, e também João Batista, aquele que batizava, e quando ele viu Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então essas referências deveriam ser importantes em uma composição bíblica. Ele usa passagens isoladas para poder colocar os personagens em sua composição. Outro ponto muito importante é que nessa composição tem muitas gírias, muitas coisas fora do padrão do que nós ouvimos por aí. E quando nós estamos cantando um louvor, as pessoas precisam entender de uma forma tranquila, de uma forma perceptível, e não de uma forma totalmente que nós precisamos desvendar o que a composição quer passar para nós. Devemos ser claros, mostrar aquilo que realmente nós queremos dizer e anunciar diante de uma composição. Fica um pouco confuso ouvir esse tipo de música e dizer que é um louvor bíblico, que é uma música cristã. Realmente o que nós podemos perceber aqui é que não tem nada a ver com o contexto bíblico. O compositor cita até gnomo, ou seja, uma coisa nada a ver, não tem nenhum contexto bíblico sobre essas coisas. É claro que ele queria mostrar um contraste sobre a realidade de uma pessoa que está lhe oferecendo algum tipo de droga ou algo do tipo. Porém, o principal objetivo de uma composição bíblica é dizer sobre as grandezas de Deus e apontar para Cristo Jesus. E dizer certamente que Deus salva, que Deus pode perdoar os seus pecados, que Deus é misericordioso, que Deus é bondoso e a sua glória sempre permanecerá para todo o sempre. E com isso nós precisamos entender que isso não é um louvor bíblico de jeito nenhum. Então não cante em um culto público. Lembre-se, as pessoas que estão ouvindo esse tipo de música são todos os tipos de pessoas. Crianças, jovens, adultos, velhos e tantos outros. Então eles precisam entender o que você está cantando. E nessa composição tem muitas gírias, coisas que não é pertinente ao Evangelho de Cristo Jesus. Tome muito cuidado, não é porque certa música é envolvente, a harmonia é legal, os instrumentistas estão tocando de uma forma totalmente legal, é que você tem que ficar ouvindo por aí e que você não tem que analisar essas composições. Lembre-se, cuidado com aquilo que você ouve, porque aquilo que você ouve pode certamente doutrinar você. Fique atento. Em Salmos, número 9, versículo 1 até o 2, diz o seguinte: Senhor, quero dar-te graças de todo o coração e falar de todas as tuas maravilhas. Em ti quero alegrar-me e exultar, e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Prestaram bem atenção, falar de suas maravilhas, de seu amor, de sua misericórdia, de sua bondade. Então não é isso que nós encontramos nessa composição. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. E se você gostou, não se esqueça, inscreva-se no canal, deixe seu like, ative o sininho das notificações e que Deus o abençoe. Em nome de Jesus. Amém.